Francisco, deixa eu começar a coluna, Francisco. Dá licença. Dá licença, Franciscão. Dá licença, Franciscão. Fica aqui do lado. Isso, do ladinho. Obrigado. Teocracia e censura. Tá na pauta do Congresso. Uso indevido da Bíblia. Proibido. Estado decidir sobre Bíblia é uma boiada passando. Vamos ficar atento? Por favor. Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Vocês não vão saber, mas eu tô feliz porque eu dei uma melhorada aqui nos equipamentos que eu uso para gravar. Isso facilitou muito a vida do produtor de estúdio, Nelson Garrone, que monta tudo isso aqui. Tô conseguindo montar em metade do tempo. Para vocês não muda nada, para mim muda bastante, talvez mude de forma indireta para vocês. Olha, vocês estão me acompanhando lá no Instagram? Tô falando muito de Ucrânia. Todo dia, né? Tô conseguindo produzir stories ali, todo dia, e uns mini vídeos editados, que é o que eu gosto mais de editado, com menos frequência. Hoje eu resolvi falar de um assunto aqui do Brasil, e parece que está passando uma boiada enquanto a gente está distraído. E eu não estou falando daquela boiada antiambiental, não. Essa já é conhecida. É uma boiada anticivilizatória. Eu quis trazer essa pauta porque a gente não pode cochilar que vem uma marretada reacionária. Hoje eu quero falar de ignorância, discurso de ódio, ameaça ao Estado secular, homofobia e o pior, não é algo concentrado na extrema-direita. Dela, a gente espera isso mesmo, nada além disso. Eles querem mesmo é fazer a gente acreditar que o Brasil tem um passado glorioso para o qual a gente deve voltar. Gente que sente saudade das piores coisas das quais a gente, a passos de cágado, está conseguindo se livrar. Racismo, homofobia, misoginia. Sabe, gente que acha que denunciar discurso de ódio e preconceito é mimimi. Sabe esse tipo de gente? Enfim, seria a extrema-direita sendo ela mesma. Mas esse tema da coluna, esse atraso sobre o qual eu vou falar, mereceu apoio de um arco gigante de partidos. PL, PSL, PP, PMDB, PSC, Solidariedade, DEM, Avante. Desses, orgulhosos de serem conservadores, reacionários, esperado. Mas nesse grupo estão os ditos progressistas, gente que critica as posições, por exemplo, da ministra Damares Alves, mas acabaram assinando o projeto sobre o qual eu vou falar. Gente, desculpa, hoje vai ser difícil ter um bom humor, vou tentar, mas né? É nojento, homofóbico, então a gente não fica assim tão confortável falando, mas esse é o Brasil de 2022. Se inscreve no canal, dá seu like, ajuda eu, desculpa qualquer coisa, não repara a bagunça. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vocês vão entender por que eu estou mexido com isso. Eu vou falar de um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados. De tão importante, tão emergencial, juntou assinaturas de deputados de 16 partidos para que ele fosse tratado com urgência. Sabe como é que está o Brasil, né? Gasolina lá em cima, desemprego, renda encolhendo, num ambiente de trabalho precário, população em situação de rua explodindo, a fome voltou, a Amazônia e outros biomas alvo da ganância de grileiros, com patrocinadores poderosos. Tem a pandemia e todas as suas consequências para a saúde das pessoas e para a saúde da economia, órfãos, profissionais de saúde exauridos, profissionais de educação exauridos, sistema eleitoral ameaçado. E a Câmara dos Deputados põe em pauta um projeto para o qual acreditam que haja ali uma necessidade de emergência. Adiaram, não derrubaram, adiaram. O projeto de lei vai voltar a ser apreciado pela Câmara, por causa da tal urgência. Vão votar a tal urgência. Integrantes de 16 partidos tratam o assunto como prioritário. Antes de falar do projeto, eu queria rodar aqui uma fala do autor desse texto. Só para dar um contexto, sabe? O deputado reclamava, na época, da posição historicamente conhecida do presidente de facilitar o acesso à arma, de apoio a essa plataforma. Integrante da bancada evangélica, ele estava indignado com o presidente. Indignado porque o presidente queria aprovar um texto ali favorável à liberação de armas, pondo em prática exatamente o que ele sempre defendeu, inclusive na campanha. Mas o deputado estava indignado, olha só. Eu entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido,
E para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar. Vamos lá. Se o deputado está literalmente doido, ele compartilhou com os pares no plenário seu problema de saúde mental. Muita coragem. Seu próximo passo seria pedir licença médica para se tratar. Levando em conta que ele não o fez, a gente pode supor que ele não esteja doido de fato. Isso teria se tratado de uma piada. Pergunta sincera. Aquele é o lugar para brincar? Não mereceria o mínimo de solenidade aquele espaço? A galera que reclama e adora pichar o Congresso acha que isso é alternativa para o Congresso? Solução? Novidade? Renovação? Pois bem, só que esse deputado que animou a internet por um dia e virou um meme do momento, ele tem as mesmas prerrogativas, responsabilidades, deveres e, claro, benefícios, salários de qualquer outro deputado. Entre essas prerrogativas tem a de propor novas leis. Aquele deputado pode acumular vários adjetivos: exótico, piadista, engraçado, doido, mas ele segue sendo um deputado e pode propor leis. Então, o deputado, nem quero falar o nome dele, o deputado apresenta uma lei e consegue o apoio de integrantes de 16 partidos para que o texto seja tratado com prioridade. O que diz o projeto? Vamos lá, eu imprimi aqui, tirei do site da Câmara, inclusive. Está aqui. O que propõe um projeto de lei? Vamos às aspas. Proíbe o uso, o nome e o título Bíblia, Bíblia Sagrada, em qualquer publicação impressa e ou eletrônica com conteúdo, livros, capítulos, versículos diferentes do já consagrado há milênios pelas diversas religiões cristãs, católicos, evangélicos e outros que se orientem por este livro, Bíblia. É isso. A lei quer proibir que qualquer pessoa interprete a Bíblia de um jeito diferente do que as religiões já interpretaram até agora. E só religiosos poderiam interpretar a Bíblia. Um livro que está aí há milênios, desde sempre, sendo objeto de estudo por várias áreas do conhecimento, inclusive pelas religiões. A filosofia, a história, a arqueologia, a arte tratam disso. Mas pela lei, só as religiões poderiam dizer qual é a maneira certa de interpretar a Bíblia. Se fizerem uma descoberta agora, uma descoberta arqueológica no deserto do Negev, e isso trouxer uma maneira diferente de interpretar a Bíblia, bem, depois da lei, isso não poderia ser feito. De cara, tecnicamente, se um livro que trate do personagem histórico Jesus, se esse livro for reeditado, não estou falando nem de um novo livro ser escrito, mas um livro ser reeditado e essa lei em vigor, o autor estaria cometendo um crime, a editora também. O historiador não poderia escrever algo que divergisse da opinião das igrejas. E vale só o que os religiosos disseram até hoje, e só vale o conteúdo consagrado. Se um religioso tiver uma outra interpretação, também não pode. O conteúdo não seria consagrado. Antes de ler o projeto, eu queria destacar algo que eu acho curioso. As igrejas não conseguem nem se entender entre si sobre o que é Bíblia Sagrada. Para os católicos são 73 livros, para os ortodoxos 78. Protestantes consideram 66 componentes ali da Bíblia. Então, não tem nem consenso entre os cristãos sobre o que é Bíblia, o que é sagrado na Bíblia. E tem tanta ramificação das igrejas que mostra para a gente o quanto a Bíblia é um signo aberto e se adapta de acordo com o local e com o tempo em que ela é interpretada. O deputado trata como se houvesse uma unidade entre os cristãos. Maria é mãe de Deus? Depende da sua crença. Católicos e ortodoxos acham que sim. Protestantes, talvez não. O que Deus acha do divórcio? Depende. Nem as igrejas se entendem sobre isso. Farinha com água pode ser o corpo de Deus, corpo de Cristo? Tem previsão bíblica? Os católicos acham que sim. Pode adorar a imagem? Depende também. Mulher pode conduzir cultos? Depende. Há quem diga que a mulher é o pescoço do homem, que é a cabeça. Efésios 5:23. Deus quer que você seja rico? Sim, quer dizer, depende. Mateus 19:24. Pode ter cabelo curto? Deus não se agrada? Deus não liga? Pode ter tatuagem? Dá uma lida no Levítico. São muitas interpretações para a mesma Bíblia, mas o deputado acha tranquilo cristão ter zilhões de visões distintas sobre a Bíblia, mas o que ele quer? A partir de 2022, não pode mais ter nenhuma interpretação nova sobre a Bíblia, ignorando o que o cristianismo mais fez ao longo da história, que foi se adaptar. O cristianismo se adaptou ao Império Romano,
ao período medieval, ao capitalismo, à imprensa, à internet, às monarquias, às repúblicas, à maquininha do cartão de crédito. Foi traduzido em várias denominações. Cristãos coptas do Egito, cristãos etíopes, maronitas no Líbano, ortodoxos gregos, armênios, russos, católicos, presbiterianos, batistas, luteranos, pentecostais, neopentecostais. O cristianismo abarcou denominações criativas. Igreja Menina dos Olhos de Deus, Comunidade do Coração Reciclado, Igreja Evangélica Florzinha de Deus, Igreja Evangélica Adão é o Homem. O cristianismo, para o deputado, abriga toda essa diversidade, mas agora tá bom, congela. A partir desse projeto, não pode ter nenhuma igreja nova, nenhuma dissidência, nenhum cisma. Qualquer interpretação que seja diferente do já consagrado vai estar errado. Se tiver uma briga dentro da Igreja Evangélica Florzinha de Jesus e surgirem duas igrejas, a Igreja Evangélica Rosinha de Jesus e a Igreja Evangélica do Cravo de Jesus, porque o cravo brigou com a rosa, não vai poder, porque o deputado acredita que nada pode ser diferente do que já está consagrado. Então vamos para os artigos. Você vê que o projeto, que para 16 partidos é prioritário, muito denso o projeto, tem 3 artigos. Sendo que o terceiro diz aqui, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, de conteúdo do projeto são 2. É um problema super sério que o deputado julga que resolve com 2 artigos. Mas vamos lá. Artigo 1. Fica terminantemente proibido os termos Bíblia ou Bíblia Sagrada em qualquer publicação impressa ou eletrônica, de modo a dar sentido diferente dos textos consagrados há milênios nos livros, capítulos e versículos utilizados pelas diversas religiões cristãs já existentes, seja católica, evangélica ou outras mais, que se orientam por este livro mundialmente lido e sagrado como a Bíblia. Primeiro, que fique claro, para a lei do Brasil, que não é um Estado teocrático, não tem livro sagrado. O mais próximo que a gente tem de sagrado é a Constituição Federal, mas vamos lá. Ao longo da história houve várias interpretações, algumas até caíram em desuso. Todas as milhares de interpretações, muitas delas conflitantes entre si, todas essas poderiam ser defendidas, aceitas. Pela lei está tranquilo se alguém disser que essa é a imagem de Jesus, está tranquilo, pode retratar assim. É uma interpretação da Bíblia que já foi aceita. A Bíblia pode tranquilamente estar na base da teologia da libertação, que dá destaque à opressão dos pobres e prega a libertação de injustiças sociais, econômicas e políticas. Tranquilo. Essa é a interpretação possível. Assim como também é possível a teologia da prosperidade, aquela que jura que tudo que Deus quer é que você tenha um carro zero na garagem. Interpretações opostas, mas que a lei, se aprovada, abençoaria. E aí eu separei aqui algumas interpretações pouco precisas, digamos, que as pessoas têm da Bíblia, que já fizeram. O deputado não vê problema, por exemplo, na Bíblia infantil. Nela, o menino do lado esquerdo está de bermuda, uma vestimenta inexistente na Palestina do século I. Esse anacronismo pode. Como as pessoas também acham tranquilo dizer que roupa que Deus quer que você use numa cerimônia religiosa é terno e gravata, sendo que a gravata só foi inventada no século XVII. Uma Bíblia rosa com uma alça, isso não incomoda o deputado, não acha profanação. E claro que Jesus tem cabelos lisos, isso não incomoda o deputado, mesmo sabendo que na Palestina do século I, essa não era a etnia da população local. Essas leituras criativas e factualmente incorretas da Bíblia, tranquilo. A Bíblia em quadrinhos, a Bíblia no estilo meio Romero Brito Cover, não motivou qualquer reação do deputado. Talvez a Bíblia do marketing digital, que mistura um livro supostamente sagrado com o marketing. Será que indignou ele? Né? Essa coisa tão mercadológica? Já sei, a Bíblia dos adolescentes deve ter irritado o parlamentar. Afinal, na época de Jesus não havia o conceito de adolescência. Não incomoda também o pastor, o governo, que diz falar em nome da Bíblia para defender execução sumária, bater num filho para curar ele de um suposto desvio, gente que fala em seguir Deus e a Bíblia e é racista, misógino, desdenha da morte de pessoas, zomba de quem morreu por falta de ar, alguém cuja família, segundo o assessor, o Queiroz, fazia distribuição de dinheiro público no gabinete. Rachadinha. Isso não incomoda o deputado pastor. Esse povo que faz isso e fala em nome da Bíblia, para o pastor está ok. Não se levanta e diz que essa pessoa não pode falar em nome da Bíblia.
Todas essas apropriações da Bíblia não incomodam o deputado. Então, afinal, por que ele quer proibir sentidos diferentes? Jesus branco, ok. Bíblia adolescente, ok. Bíblia do marketing digital, ótimo. Execução sumária, violação de direitos humanos em nome da Bíblia. Mas o que preocupa o deputado, afinal? O que motivou deputados de 16 partidos a quererem dar prioridade a esse projeto na Câmara dos Deputados? Bem, vamos lá. Vamos à justificativa. Eu imprimi também lá do site da Câmara. Reparem que a justificativa, ela está em cima da necessidade de uma lei por causa de algo que não existe. Ele fala, abre aspas, da polêmica do livro em edição que se especula chamar Bíblia Gay. A especulação de um livro que não foi publicado. E continua, abre aspas, veja o absurdo. Há indícios que tal livro pretende tirar as referências que condenam o homossexualismo, SIC, seria uma verdadeira heresia. O livro, que não existe, seria uma heresia. Ele quer que a lei brasileira condene a heresia. Ele quer que a lei preveja heresia como crime. E prevê que isso seria só o começo. Aspas. Em pouco tempo surgirá também outros livros apelidados de Bíblia para outros segmentos de pecadores. Tem um erro de português, seria surgirão, né? Um errinho ali. Mas ele quer que o pecado seja um balizador da lei brasileira. O pecado. E piora. Ele diz que se sair a Bíblia gay, daqui a pouco vai ter Bíblia dos, abre aspas, homicidas, adúlteros, prostitutos e mentirosos. O deputado defende a manutenção da verdade religiosa. A verdade que, como eu falei, mudou ao longo da história e muito. A igreja já achou que a Terra era o centro do universo e matou quem pensava diferente. As igrejas não têm consenso entre si, não à toa existem milhares de denominações, como eu falei. Mas ele fala em verdade religiosa. E para terminar, ele dá a entender que os gays querem mudar o entendimento da Constituição sobre o que é certo e é errado. E para isso lança a mão de comparações. Seria como se corruptos, pedófilos, traficantes, estupradores e racistas quisessem mudar a lei para se beneficiar. Ele compara gays, repito, a corruptos, pedófilos, traficantes, estupradores e racistas. Permitir a Bíblia gay seria, portanto, para ele o caminho para um país sem ordem e sem valores éticos. Gays são comparados a criminosos, aos piores criminosos, pedófilos, estupradores, racistas, e não teriam valores éticos. Pelo ordenamento jurídico, não é crime ser gay. O crime é a homofobia e ela se equipara ao crime de racismo, decisão do Supremo Tribunal Federal. Homofobia equivale ao racismo, crime imprescritível e inafiançável. A justificativa para esse projeto de texto prioritário para deputados de 16 partidos traz a real motivação: criminalizar a identidade homossexual, não proteger a Bíblia. Proteger a Bíblia seria preocupar-se com a deturpação da Bíblia por vendilhões do templo, torturadores, pastores bilionários, se preocupar com a extorsão de pessoas vulneráveis. Isso não incomoda. E tem uma fixação com a homossexualidade, né? Citam a Bíblia para condenar a homossexualidade, mas a mesma Bíblia, mais ou menos na mesma parte, condena o consumo, por exemplo, de carne de porco, de crustáceo, o uso de roupas com tecidos diferentes, tirar o cabelo das têmporas, não respeitar o dia sagrado. Ele está preocupado com a suposta Bíblia gay. Eu procurei essa Bíblia gay, não encontrei não achei. O projeto de lei de 2019, ele falava na iminência da publicação desse livro. Até agora, nada. Tirando toda a homofobia clara e criminosa, comparando os gays a criminosos, vamos para o absurdo? A lei passou. Câmara e Senado e o presidente, obviamente, sancionaria se chegasse à mesa dele. O que aconteceria, hein? Uma nota rápida do editor aqui. O apresentador Nelson Garrone foca nessa fixação do autor do projeto com os gays. Mas a questão é mais ampla. Introduzir conceitos como heresia ou uso indevido de um livro sagrado na legislação é prejudicial a todos, inclusive para os cristãos, que têm visões que não são dominantes. É dar poder aos já poderosos para regular a sociedade com suas interpretações de um livro que é sagrado para uma comunidade religiosa. Então, essa não é uma questão LGBTQIA+.
É questão de respeito a todas as visões sobre o sagrado ou visões de quem nem acha que o sagrado existe. A lei brasileira não pode tratar a Bíblia como sagrada. Sagrado é o direito de cada um pensar como quiser e ter a opinião que quiser sobre um livro, mesmo que ele seja sagrado para alguém, para uma religião. Pela atenção. Obrigado. Me interrompeu de novo, mas vamos lá. Na prática, como é que funcionaria? Como é que essas ideias seriam implementadas? Segundo o projeto, seria passível de crime, punição pelo crime de estelionato, quem fizer uso indevido da palavra Bíblia ou expressão Bíblia Sagrada. Indevido não é execução sumária, enriquecimento. Fala também em vilipêndio de objeto de culto. É assim que ele interpreta. Em caso de uma denúncia de violação da lei, quem vai dizer o que é uso indevido dos termos Bíblia ou Bíblia Sagrada? Um funcionário público concursado vai interpretar Bíblia? Juízes vão ter que estudar Bíblia para interpretar o que é diferente do que já está consagrado? Tem um nome para isso. Lugar onde juiz estuda livro sagrado para decidir. O nome disso é teocracia. Você não sabe o que é teocracia? Aí eu resolvi abrir um parêntese aqui, não vou ficar sozinho, vou ter um convidado. Eu resolvi falar de uma das teocracias mais conhecidas do mundo, para ajudar a gente a pensar. Eu estou falando da República Islâmica do Irã. Eu conversei com um cara que entende muito de Irã, não só de forma acadêmica, mas de vivência, e sabe o que é viver numa teocracia. Ele estudou lá no Irã, no instituto que forma diplomatas iranianos. É professor universitário. É absurdo ter que tratar desse assunto. Mas no Brasil de 2022, comparar o país com a República Islâmica do Irã parece que não é forçação de barra, não. A gente está discutindo teocracia no Brasil, que é um pouco estranho. E você, entendendo de Irã, entende de teocracia. Chamei o Jorge aqui para a gente tentar fazer uma comparação do que a gente está com esse projeto que está em discussão na nossa Câmara. Sim. E lá, a ideia é proibir qualquer pessoa de fazer um uso indevido, seja lá o que for isso, das palavras Bíblia ou expressão Bíblia Sagrada. Tem alguma coisa, na teocracia iraniana, tem alguma coisa parecida com isso em relação ao livro sagrado deles? Em termos de leis, né, o Código Penal não é pontuado no judiciário iraniano que você incorre algum erro, algum crime, se você diretamente ofender algum signo religioso de qualquer religião. Ou interpretar de uma maneira distinta. Agora, a interpretação, sim. Ah, tá bom. Há uma brecha da interpretação de que atos como esse são passíveis de punição. Como é que funciona lá? É um agente público com uma chancela religiosa? É um religioso? É um tribunal separado? Como é que funciona? Você tem assuntos privados, que eles chamam de hususi, que a maioria, sim, vai de encontro à Sharia, ou seja, leis ou interpretações de situações jurídicas, não necessariamente isso está escrito, né? Não é forma de lei, não é um código, para assuntos privados. Então, assim, questão de herança, se a mulher deve ou não ter direito, divórcio. Isso, né? É um agente público que faz isso? É um concursado? Sim. Então é um concursado e ele tem que ter notório saber religioso. Religioso, sim, também. Não necessariamente ele é uma pessoa religiosa, ele é um clérigo. Às vezes, sim. E nesse sistema todo, tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu queria que você descrevesse também, que eu vi, que é a polícia moral. E qual o papel dessa polícia moral? Esse agente público que está lá para cumprir preceitos da religião dentro desse sistema teocrático. Como é que funciona a polícia moral? De novo, eles estão ali para cumprir, digamos, um código moral.
A vestimenta é o caso mais clássico da polícia moral. Que é mais visível, né? Não é questão do individual, é mais um contrato social que a sociedade fez perante esse regime, de falar assim, olha, nós temos algumas regras a cumprir em termos públicos, ou seja, não sairemos mostrando as pernas. E assim, desafiar é quebrar gerações. Eu participava de festa de assim, de anão. E a maioria festas de iranianos. E eu estava na festa de aniversário da filha de um dos maiores cirurgiões plásticos lá. Que eles são famosos por isso, né? São. A pátria dos narizes operados. Um apartamento razoavelmente grande, era uma festa de elite iraniana, onde não costuma ter tanta abordagem dessa polícia moral, né? E batem, né, na porta, querendo música entrar. Música alta, imagina. Música alta. Que já não poderia. Não poderia. E abrem a porta, né? Enfim, não é que eles não arrombam, mas assim, se não abrir é pior. Depois. Eles até vão embora, até desistem, mas assim, é um transtorno. Assim. Aí assim, a família inteira vai presa. E como é que eram as roupas nessa festa? Não, totalmente ocidentais, assim, é como se fosse uma balada, Isso é né? importante marcar, uma isso é importante disco marcar. aqui em São Paulo, no Rio, aqui no Ocidente. Então, assim, mini saias e salto alto para as mulheres, eu tava de regata, inclusive. E foi engraçadíssimo, porque assim, tava todo mundo tão alto, né, de álcool, que eu tava dançando com a vassoura no momento que eles entraram. E tiraram fotos, porque a galera gosta de tirar fotos e tudo mais. Foram distintos que eram da polícia religiosa. Aquele ar de meio de gangster, anos 70, filme americano, umas roupas meio social, meio puída, assim, uma coisa meio antiquada. E, obviamente, aquilo destoou quando entrou no meio da sala. E todo mundo, todo mundo entrou em pânico, todo mundo correu para se trancar e não sei o que lá, mas não teve muita saída. As meninas foram todas para um quarto, onde quando elas chegam nessas festas, elas tiram as roupas e deixam nesse quarto, elas foram lá e ficaram lá, né? Eles recolheram todas as garrafas e juntaram no meio da sala. Provas do crime, recolheram todos os celulares e câmeras que puderam, menos os nossos. Sim. Os dos estrangeiros não. Assim, nos deram um belo de um chá de cadeira, nós ficamos sentados ali 1 hora e liberaram os estrangeiros, nós. Nas escadas, em cada lance de escada, tinha um agente da polícia. Virou uma mega operação. Eles são levados à delegacia, eles prestam um depoimento do que eles estão fazendo ali. Eles pagam uma fiança que depende da gravidade do álcool encontrado. E um agente público arbitrando ali, né? Isso. Os agentes fazem isso como uma coisa genuína, assim, acreditando que aquilo é uma violação, ou é tipo um agente público sendo agente público fazendo o trabalho dele? Tem uma convicção? A maioria já não. Faz justamente para cumprir tabela. Aquela coisa, olha, hoje eu autuei, né, nesse sábado não, porque lá é o final de semana é quinta e sexta. Nessa quarta noite, que é o sextou deles, nessa quarta noite ou nessa quinta, autuei 5 casos de imoralidade islâmica, que é dança, homens e mulheres solteiros juntos e bebida alcoólica. Se há casos, por exemplo, de festas que só tem homem, se tiver uma mulher no meio de 20 homens naquela festa, ou ao contrário, uma festa só de mulheres, mas tem um homem, e ele não for irmão, enfim, se for um simples amigo ali no meio, aí já complica, vai todo mundo para a delegacia. Então o problema de você misturar gêneros é complicado. Então, assim, uma balada gay passa tranquilo. Passa. Se só tiver homens ou mulheres, enfim, unigênero, se for intragênero, passa. É o que a gente está discutindo aqui, fazendo um exercício do absurdo, fazendo essa comparação com o Irã, e seria muito legal, já encaminhando para o fim, a gente falar de Irã por tudo aquilo que tem de maravilhoso. Inclusive o tapete persa, que eu já falei aqui que eu adoro tapete persa, aqui na minha casa tem, ele pode ver. Tem muita coisa maravilhosa, culinária, poesia e tal, mas a gente no Brasil de 2022, a gente faz essa comparação com o Irã, com o que ele tem de menos iluminista. Sim, exato. Eles de fato,
apesar de mesclarem sim o direito romano, ainda encontram na religião, ainda que sob a forma jurídica, alguma amálgama social, mesmo assim, na prática cotidiana. E não que os iranianos sejam religiosos, porque a grande maioria já está pelas tampas com os religiosos, dados aí 43 anos de regime. Assim, a gente não tem a menor noção do que é viver aqui no Brasil 44 anos sob as mesmas formas de lei, pautadas por interpretações bem subjetivas e muitas vezes contraditórias. O povo iraniano, que é no seu interior, no seu privado, muito alegre, muito colorido, muito festeiro, muito acolhedor, eles nem têm essa oportunidade de transbordar publicamente toda essa insatisfação, indignação. Agora, o que me preocupa, esse é o caso contrário aqui do Brasil, é que nós, apesar de toda a liberdade, nós também não estamos fazendo isso. Então a gente vai conversar no futuro sobre coisas mais amenas. Eu sempre prometo isso no canal. Quero conversar sobre coisas mais amenas, eu quero fazer um vídeo sobre viagem, quero fazer um vídeo sobre Marília Mendonça, sobre tapete persa e tal, mas eu acho que não tratar de certos assuntos, me encararia, e aqui é quase uma coisa terapêutica, como omissão, e aqui a gente não quer se omitir, então o Jorge contribuiu para a gente tornar o assunto mais complexo. E minha função aqui é deixar as coisas mais complexas, não é facilitar. Porque resposta rápida tem um monte aí, né, de taxar isso, aquilo, outro. Então, obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Valeu. Olha, é de chorar, né? Um país maravilhoso como o Irã, controlado por uma teocracia. Gente, na prática, esse projeto aqui no Brasil tem tudo para não vingar, né? Eu falo isso, mas não tem 100% de segurança, não. Não tem. Não precisa ser jurista para entender que esse texto é inconstitucional. O Estado brasileiro, que ainda não é teocrático, não pode criar um índex de palavras proibidas na hora de tratar um livro dito sagrado. A homofobia é a base do argumento da lei, e homofobia é crime. Um agente do Estado brasileiro não tem como dizer o que é uso indevido da palavra Bíblia. Cada igreja, cada fiel, cada estudioso, cada pessoa pode entender a Bíblia como quiser e pode achar que ela é sagrada ou não. E vamos combinar que você não tem como segurar o uso da língua. A língua é viva, né? E as pessoas, no fim das contas, se a lei fosse aprovada, usariam outras palavras para denominar aquilo, como fazem com aquela doença ou aquela palavra que é o oposto de sorte. A proibição da palavra não impediria que as pessoas falassem sobre ou tivessem aquela doença, e não as impediria também de ter o contrário de sorte. Mas a questão principal não é essa. O texto não precisa nem virar lei. A democracia brasileira já perdeu. Um deputado acha que esse texto é válido, ele apresenta, consegue assinaturas para dar urgência ao projeto. Partidos de vários matizes políticos assinam embaixo. Em nome de quê? De não contrariar um eleitorado tido como chave em ano eleitoral. Achar que proibir uma interpretação da Bíblia diferente da sua é algo bem-vindo é não entender o que o Estado deveria fazer nesse debate. Nada, não participar. Se você acha que a Bíblia é isso ou aquilo, se ela é sagrada ou não, é uma questão pessoal. O Estado entender a Bíblia como sagrada não é uma homenagem, um respeito ao cristianismo. É entender que as autoridades religiosas de hoje sabem exatamente o que a Bíblia Sagrada quer dizer e que esses religiosos poderiam ditar o que a população pode ou não dizer. Gente, com vários exemplos nessa linha do tempo que eu fiz de quase 2 milênios, fica claro, a Bíblia é um signo aberto, interpretado de forma diferente ao longo da história e também de acordo com o local onde a fé é professada. É ingênuo, ou talvez muito inteligente, defender que a interpretação da Bíblia no Brasil de 2022 é a correta. Os líderes de hoje podem até achar isso, mas o óbvio precisa ser dito, o país não pode tomar essa versão conjuntural da Bíblia como parte da nossa legislação. E é em defesa de todos os cristianismos, pela defesa de interpretação das Escrituras de qualquer livro dito sagrado por alguém, e em apoio a qualquer religião com ou sem livro sagrado, que esse projeto nem deveria jamais entrar em pauta. Num Estado plenamente secular, este vídeo aqui nem deveria existir. Num país são, não deveríamos ter que recorrer à Constituição da década de 1980 para evitar que pensamentos medievais virassem lei. A gente
devia estar olhando para frente. E religião deveria ser algo pessoal. E cada um poderia ter a sua relação com o sagrado, do jeito que sentir, sem se preocupar se sua visão segue o conteúdo consolidado há milênios por outras religiões. Ai, gente, é o que eu sempre penso, né? Eu não deveria, nesse vídeo não deveria existir. Este vídeo, devia ser o título, né? Este vídeo não deveria existir. Mas a gente precisa falar, isso tá no Congresso, tá? E estava lá e pode voltar a qualquer momento, então, Atentai Brasil, fiquemos de olho. Vamos direto para a colônia do Francisco? Eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu esqueci. Esqueci mesmo. Perceberam alguma diferença técnica no vídeo de hoje? Espero que não tenham percebido. Para mim fez muita diferença, tá? Vocês não sabem aqui o bastidor. Tá muito melhor, tá muito mais fácil para mim. Para eu não ter que perder horas fazendo isso. Ficar só fazendo a parte que eu acho mais legal, que é falar com vocês e depois editar o que eu falo, para cortar as besteiras. Vamos para a colônia do Francisco? Eu proponho aqui na colônia do Francisco vocês entrarem num modo meditação. O Francisco consegue nos levar a um estado meditativo. Você não sabia disso, não? Quando ele está dormindo e tem um ronquinho assim, às vezes leve, às vezes não tão leve assim, quando você entra na sintonia do ronco do Francisco, aquilo relaxa. Tô maluco? Então veja na colônia do Francisco o meditar do Francisco. É isso. A Coluna do Gorni fica por aqui. A gente se vê a qualquer momento. Me segue lá no Instagram. Tô produzindo conteúdo lá também. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Sente a paz de Francisco José.